Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Segredos do Oculto, eu sou a Poli e no vídeo de hoje eu vim trazer um assunto muito especial, muito bacana, que muitos que passam às vezes pela minha mesa, pelos meus atendimentos, tanto de terapia vibracional, tarô, baralho cigano, que fazem mapas, me perguntam. Eu vim esclarecer para vocês alguns mitos e algumas verdades sobre o caminhar espiritual. Principalmente para você que está aí despertando esse lado, está buscando conhecimento, tem se conectado através de técnicas de meditação, prece, tem buscado, né, essa evolução, esse caminhar. Há muitos mitos, né, há muitas crenças em volta do processo de evolução espiritual. Foi se desenhado aí ao longo, né, de milênios, ao longo de muitas histórias, ao longo de muitas crenças limitantes que foram ensinadas por pessoas que talvez, dentro daquilo que acreditavam estar evoluindo, foram plantando preconceitos, medos na cabeça daqueles que naquela época, principalmente lá atrás, lá pertinho da época de Cristo, né, se dizia certo ou errado. Espiritualidade, primeiramente, ela não tem nada a ver com o lugar, com o local, com uma religião específica. Ela não te obriga a seguir determinada placa, determinada doutrina. A espiritualidade, ela começa principalmente em nós. Somos nós que nos conectamos a essa essência divina, criadora que tudo é, Deus, universo, como você queira chamar. Existem muitos mitos sobre o comportamento de uma pessoa dita espiritual. Mas aí eu já começo trazendo aqui um questionamento para você. Não estaria a nossa espiritualidade muito mais envolvida com as nossas ações, com aquilo que a gente pratica, do que com aquilo que de fato a gente tem como conhecimento, como leitura, como palavra? Estaria a espiritualidade mais presente em uma pessoa que tem livros, versículos decorados para exprimir esse conhecimento? Estaria maior nessa pessoa a espiritualidade do que naquele que às vezes mal sabe ler, não estudou nada, mas que pratica o bem a todo tempo, sem escolher a quem? Aquele que dedica o seu tempo a um trabalho voluntário, aquele que estende a sua mão ao mendigo, aquele que estende o seu abraço ao necessitado, aquele que estende o seu carinho aos necessitados. Jesus, quando passou pela terra, e foi isso que foi me puxando para essa espiritualidade, além da minha mediunidade que me trouxe até aqui, além de muitas dores, você já viu aquele ditado que diz que quando a gente não aprende na dor, no amor a gente aprende na dor? Eu estou aqui. Eu sou essa pessoa que veio pela dor, mas que foi o amor desse Pai, que foi o amor desses seres que me conduzem, que me encorajaram, que me protegeram, que me buscaram para estar aqui. Jesus, quando passou pela terra, na sua vivência, que nós, né, conhecemos aí dos livros, da Bíblia, das histórias, eu até te convido para assistir um documentário sobre os apócrifos, né, os livros proibidos, porque lá tem muita história que você começa a ouvir e você fica, nossa, como faz sentido, né? Por que foram proibidos? Eu hoje, Poli, eu me considero espiritualista universalista, porque para mim Deus, ele está acima de qualquer coisa. Deus é a fonte que tudo vê, que tudo criou, que tudo é. Mas eu sou apaixonada, por exemplo, pelo contato que eu tive com a doutrina espírita. Eu sou apaixonada, por exemplo, pelos momentos que lá na minha adolescência e infância eu ia a cultos da igreja evangélica, então eu fui tirando bases e aprendizados de cada lugar que eu vivenciei
que eu experienciei momentos de conexão com a fé, com pessoas, e fui somando aquilo como aprendizado. Jesus passou pela terra e a experiência que ele trouxe foi de amor incondicional. Jesus foi um ser que andou entre os leprosos, bêbados, doentes, ricos, pobres, prostitutas. Jesus, momento algum da sua passagem, excluiu, dividiu, selecionou. Vivemos uma sociedade que seleciona, que divide, que julga as diferenças. Estaria Deus mais presente nesse julgamento do que naqueles lugares que acolhem a todos? Eu quero te dizer que a tua espiritualidade, ela está com você desde o momento que você veio para essa experiência humana, veio para essa encarnação, veio para esse aprendizado, nesse planeta de prova e expiação, nesse planeta escola. Não existem na Terra seres perfeitos. Chico Xavier, para mim, foi um dos maiores exemplos da entrega ao trabalho com a espiritualidade. Ele viveu para sua mediunidade, para psicografar seus milhares de livros. Ele viveu em função de trazer mensagens do plano espiritual para aqueles que sofriam no plano material. E ele dizia: não existe seres perfeitos. Todos aqui estamos para aprender, para evoluir, para resgatar algo que lá atrás fizemos de errado. Divaldo Franco, se você tiver uma oportunidade, não importa a sua doutrina, a tua religião, com total respeito. Se você se sente bem na tua igreja, no teu terreiro, no teu centro espírita, vá, se conecte a essa fonte, se conecte a esses aprendizados, se entregue, pois é na sua entrega que você vai receber. Mas se você tiver a oportunidade, assista uma palestra de Divaldo Franco, que tá aí, eu acho, com quase 96 anos. E, gente, que ser iluminado. Eu tenho 37 anos e eu sou uma fã que eu não sei nem explicar desse homem, desse senhor que lá na Mansão do Caminho, se você tiver a oportunidade de pesquisar sobre a Mansão do Caminho, um hospital, uma escola, um orfanato, que atende há muitos anos milhares de famílias, milhares de crianças. Aquele lugar que ensina sobre o amor, que ensina sobre o dividir, que mata a fome de famílias carentes, que leva educação às crianças. Ali não seria um lugar de espiritualidade? Então eu quero que você entenda que a partir do momento que você decide que essa conexão vai ser feita, que você cometeu os seus erros, seus pecados, que você tropeçou pela vida, mas você fala: meu Deus, eu quero sentir essa presença, eu quero ativar a essência divina que vive em mim. E alguém diz pra você: é tarde. Alguém diz pra você: mas você errou até hoje, mas você andou no caminho de erros, de vícios, não dá mais tempo de se conectar. Dá sim, dá sim. Dá, porque a tua essência divina, ela nasce com você e ela vai até o final dessa jornada. Dá sim, porque você tem um mentor, um protetor, uma falange de trabalhadores da luz que passam por toda a sua jornada, assim como pela minha, tentando te puxar, te resgatar. Dá sim, porque se você é uma pessoa que pratica religião, que vai à igreja, que vai às casas de espiritualistas, lá existem pessoas que eu tenho certeza que estendem a mão para você, que te levam a sentir essa presença, essa essência divina. A minha mediunidade, ela anda comigo, eu já contei alguns vídeos aqui, desde muito pequenininha. Eu tenho mediunidade olfativa, por muitos anos, clarividência e clareaudiência. Mas, devido a crescer, né, em meio a doutrinas, muitas vezes eu escutava que aquelas visões,
que aquelas sensações eram coisas do diabo, que jamais eram coisas de Deus. Então, foi-me feito em posição de mão, oração, água benta, tudo que vocês puderem imaginar. Eu me mudei, para você ter uma noção, você que está chegando aqui e talvez não conheça os conteúdos do canal, que além de signos eu gosto de falar dessa trajetória. Eu me mudei em um período do meu casamento, infelizmente eu sou viúva, vai fazer 5 anos, mas eu sei que o meu amor, o meu parceiro hoje segue trabalhando no plano espiritual e segue, quando permitido, aqui do nosso lado. A gente se mudou 9 vezes de casa em 14 anos de casada. 9 vezes. Vocês não têm noção do que é você se mudar, porque aonde você ia, a tua mediunidade ali, precisando ser trabalhada, estava comigo. Então eu tinha visões, acontecimentos. E eu fui instalado, né, no meu subconsciente um medo muito grande daquele dom. Até que um dia, numa casa espírita, e por isso eu tenho muita gratidão pelo kardecismo, alguém me mostrou que eu não precisava ter medo e que era só entender aquele dom, trabalhar aquele dom, conversar com a espiritualidade, que tudo ia se alinhando, e assim foi. Então é muito complicado, por exemplo, quando você passa por alguém na rua ou você está conversando com um amigo e com uma amiga e você tem ali uma visão, né, digamos assim, uma premonição, né? Eu sou uma pessoa que muitos acontecimentos da minha vida foram me mostrados antes de acontecer. E aí você não sabe como lidar com isso. Existe sim charlatanismo, existe sim pessoas que se aproveitam das pessoas mais humildes, da dor, né? Mas, gente, só quem sente, só quem tem uma mediunidade muito aflorada, talvez, vai se identificar com o que eu estou falando. Não importa o lugar para onde você vá, não importa quantas voltas você dê durante a vida, vai chegar um momento que a espiritualidade vai te pegar pela mão. Mas vamos lá aos mitos. Para você ser considerada espiritualista, para você ter essa conexão com a fonte criadora, com a fonte divina, para você receber bênçãos de Deus, você tem que ser um ser casto, um ser excluído, um ser solitário. Não! Nós viemos ao mundo para compartilhar. Você pode sim ser um ser casto, recluso, eremita, se isso te fizer bem, se isso fizer sentido para a sua vida, se isso for o seu lugar de conforto, se isso for o lugar que te conecta à tua essência divina. Você pode, porque você tem livre-arbítrio. Agora, digamos que você tem mediunidade como eu, digamos que você não tá com essa mediunidade aflorada, já que todos temos, mas você quer trabalhar, você quer de repente ir lá na casa espírita passar um passe, na igreja lá fazer uma imposição de mãos, você quer trabalhar com algo voluntário, mas você quer viver o seu namoro, o seu casamento, viver as paixões, desde que isso não fira, gente, desde que isso não desrespeite o outro, desde que isso não agrida ninguém, você pode. Você pode viver a plenitude do amor, você pode ter momentos de prazer, você pode ser o ser humano que você veio para ser. Pois a espiritualidade não vai te condenar por isso, porque foi Deus que nos criou, foi Deus que nos moldou, e Ele moldou cada detalhe, cada necessidade que nós temos. Outro mito: se você usa maquiagem, se você usa preto, preto é cor do luto, preto é cor da escuridão, você não é espiritualista. Quem disse isso? O preto, ele tem uma simbologia muito bacana, se você não sabe, em alguns estudos energéticos, vibracionais, que ele nos ajuda na tomada de decisão. Eles nos torna, essa cor aqui é a cor da objetividade. Essa cor aqui é uma cor de empoderamento. Essa cor é uma cor de calmaria, acredite se quiser. O preto, ele faz com que
a nossa personalidade consiga se alinhar. O preto fecha nosso corpo. O preto, sim, representa o luto, mas quem escolheu o preto no primeiro velório e disse: essa cor é a da morte? Foi Deus. Será que foi Jesus? Foi Jesus que disse: olha, o preto é a cor que só vai poder ser usada para o luto. Olha como é que o preconceito, o pré-julgamento já começava até numa simples cor. Julgar que uma cor que não é vibrante, que não é branco, que não é colorido, simboliza apenas a escuridão. Não. 2020, 2021, eu passei a virada do ano novo, gente, de preto. E foi, para mim, 2 anos de profunda conexão com a espiritualidade, de profunda cura, de profunda transformações e realizações. 2 anos onde a pandemia fez tanta gente chorar. 2 anos onde a pandemia devastou os nossos corações, aonde eu tive amigos, eu tive clientes, eu tive pessoas que eu conheço que passaram por essa triste realidade. E enquanto o mundo estava passando por todo esse caos, eu estava ali buscando, naquele momento, essa profunda conexão, me preparando para então, em 2022, de fato, né, no finalzinho de 2021, vim para o canal, vim trabalhar. Eu reformei a minha casa, eu troquei todos os meus móveis, eu tive um ano de saúde plena, eu tive bênçãos, eu tive cura de processos depressivos, de processo de ansiedade, e eu passei de preto. Então a cor, ela sim tem uma simbologia. Se você gosta, por exemplo, de usar a cor do seu orixá, o meu orixá gosta de branco e azul. E eu sempre que possível uso branco e azul. Eu sou filha de Iemanjá, tenho muita gratidão pela presença dela na minha vida. Mas esses dias eu estava aqui meditando, estava até conversando, né, com ela em oração e em prece, e eu perguntei se era muito ofensivo, se estava errado eu estar de preto, porque eu adoro roupa preta. Minha casa é toda cor-de-rosa e eu gosto de roupa preta. E a espiritualidade me disse: não tem nada errado. Sabe por que não tem? Porque a nossa essência, a nossa espiritualidade, ela está na atitude que a gente entrega. Ela está naquilo que a gente sente quando olha os nossos irmãos. Ela está na maldade que eu não pratico. A minha espiritualidade, a minha conexão está na seriedade com que eu faço o meu trabalho. Então não é a cor da sua roupa, não é usar maquiagem ou não, não é ser puritano, puritana que te torne espiritual. Você não é obrigado a viver mediunidade, trabalhar com a espiritualidade de maneira alguma, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Mas algumas pessoas como eu são mais chamadas. E eu lembro que uma vez Chico Xavier falou, alguém falou assim para ele: eu queria ter o seu dom. E ele respondeu: se eu pudesse, eu te dava. Porque mediunidade não é um presente para celebridades espirituais. A mediunidade, ela não é nos dada porque nós somos especiais, melhores do que aqueles que não desenvolvem. Muito pelo contrário, a mediunidade ela é dada para quem tem muito para aprender, para quem tem muito para evoluir, para quem tem muito que ajudar o outro. Então a gente não pode subir num pedestal e se achar melhor, se achar os bambambãs porque temos mediunidade. A nossa espiritualidade está no bem que a gente pratica, a nossa espiritualidade está quando a gente não fala mal do vizinho, do parente, não sente inveja, não procrastina, não deseja o mal, nem do nosso inimigo. Aí está a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade está quando a gente está se sentindo bem, feliz, com a autoestima elevada. Há quanto tempo eu estou contando isso para você de repente assistir e se identificar? Eu queria cortar meu cabelo e eu ficava preocupada com o que vão falar, com o que vão achar.
E você sabe o que eu recebi? Elogios. Eu recebi mensagem de mulheres falando que tomaram coragem de cortar os seus cabelos, que estão se sentindo com a sua autoestima elevada, por simplesmente ver outra mulher fazendo algo assim. É aí que está a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade está em entender que mesmo passando por grandes lutas, dores, desafios, logo ali tem mais alguém passando pelas mesmas dores ou até piores que as nossas. A nossa espiritualidade está em entender que a gente não precisa se comparar com ninguém. A nossa espiritualidade está em entender que se nós cocriamos uma vida de escassez, uma vida de tristeza, uma vida de dificuldades, é porque nós temos algo a resgatar. Mas que Deus não é esse tirano que vem para nos punir, nos agredir, que vem para te fazer sofrer. A nossa espiritualidade está em não envolver assuntos ofensivos, materiais, políticos, ao nome de Deus. Eu vim fazer esse vídeo, gente, porque esse ano de 2023, eu espero que eu consiga subir mais um degrauzinho desse processo, desse caminho espiritual. E eu vim fazer também para agradecer, porque eu conheci tanta gente linda, especial. E eu não tô falando linda no sentido de aparência, não. Eu tô falando linda na essência. Pessoas maravilhosas, pessoas cheias. Ó, eu tenho aqui, ó, tatuagem aqui. Vou fazer mais umas aí, que semana que vem vocês vão ver. Eu conheci pessoas que, diante aos olhos do que a história, do que a sociedade idealiza como espiritualistas, são fora dos padrões, mas o coração, ele é tão grande que se você fosse colocar numa simbologia, nem caberia no peito. Pessoas empáticas, caridosas, amorosas, pessoas entregues aos seus projetos, pessoas que trabalham voluntário, pessoas que visitam o hospital, pessoas que trabalham com crianças, com idosos, com andarilhos, pessoas que se colocam em risco para tentar ser um apoio a pessoas que estão por aí, perdidas e entregues a vícios de droga. Então a tua espiritualidade, meu amor, está naquele momento que você fecha os teus olhos e você sente aquele arrepio, você sente aquele friozinho, você sente aquela presença de Deus, do universo, pertinho de você. A sua espiritualidade, ela está quando você consegue deitar sua cabeça no travesseiro e saber que aquele dia você não desejou mal a ninguém. Você não julgou ninguém. A sua espiritualidade está em você porque você é filho do Criador. A sua espiritualidade está em você porque você é herdeiro desse Criador. A espiritualidade está em você porque você é perfeito, perfeita aos olhos do Criador. Então eu quero dizer para você que não importa teu visual, não importa se você usa branco, que você usa túnica, que você use preto, que você use flores, que você não use nada. Se você pratica aquilo que Cristo ao pisar na terra nos ensinou, amor ao próximo, empatia, respeito, fé no Criador, você é espiritualista. E você pode estar de cara lavada, de cara maquiada, você pode ser pobre, rico, você pode ter estudo, ser pós-graduado, doutorado ou não saber ler. Se você entende o que foi, o que é a representação do Cristo, a representação de Deus na prática, você é espiritual. Eu agradeço a tua presença, se você assistiu até aqui. Eu quero que você entenda que nesse canal, que nos meus vídeos, você é muito bem-vindo e bem-vinda. Não importa
quem você seja, da onde você seja. O que importa é que somos irmãos e irmãs. E que estamos juntos nessa caminhada de evolução e aprendizado. E se assim Deus permitir, cada vez mais estaremos ali próximos dessa luz, desse amor, dessa plenitude. Gratidão por tua presença. Não tenha vergonha da tua fé, não tenha vergonha do que você acredita, não tenha vergonha de quem você é, não tenha vergonha do seu corpo, não tenha vergonha da sua maquiagem, não tenha vergonha da sua sexualidade, não tenha vergonha, não se culpe por ser quem você é. Tagarela, falante como eu sou uma pessoa que eu já colhi alguns frutos amargos, porque eu sou muito transparente. Eu sou excessivamente transparente, né? Quem acompanha as minhas redes sociais, até te convido, porque eu esqueço de convidar vocês, né? @Segredos do Oculto, Poliana, no Instagram. Eu coloco foto do meu dia a dia, eu falo muito, sabe? Então, assim, eu sempre fui transparente e eu me culpava muito por ser assim. Mas hoje eu sei que Deus me conhece, Deus conhece a minha essência. Então eu deixei de me culpar por ser quem eu sou. E eu vim te convidar para não se culpar de ser quem você é. De se sentir bem, de se sentir bonita, bonito, de ter autoestima, de chorar, de estar triste, de estar querendo mais para sua vida, de sonhar em prosperar, de querer um emprego melhor, de querer um amor, de querer restaurar um amor. Não se culpe por ser você. Porque isso é ser espiritual. Agradeço a tua presença, que o universo te conduza a um caminho de muito amor, de muita luz, e que esse ano possa te surpreender com muitas alegrias. Gratidão por ter assistido o vídeo. Um grande beijo e até a próxima!